Fala, Fogão! Com 31 de dezembro se aproximando e o contrato de alguns jogadores se encerrando, é hora do Botafogo definir quem ele vai buscar manter, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro do ano que vem, e quem ele vai liberar nesse momento para poder buscar oportunidades em outro clube a partir de 2021. O fato é o seguinte, entre os jogadores que têm contrato se encerrando, que são eles, Marcinho, Saulo, Ellerson, Guilherme Santos, Luiz Otávio, Cícero, Nazário e Lucas Campos, o único que tem situação bem encaminhada nesse momento é o Nazário, para renovar o contrato pelo menos até fevereiro de 2021, que é quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Dos demais, é muito provável que a gente veja algumas dispensas aí nesse fim de ano. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que o Túlio Lustosa, na entrevista recente para o programa Os Donos da Bola, chegou a comentar qual foi o critério utilizado pelo Botafogo para definir a contratação do Ramon Dias e por que ele era contrário a esse critério. Também falou sobre as cobranças externas em relação a rendimento de atleta, associando isso a salário em dia. Aquela velha história de que já que o salário está sendo pago, o jogador tem que conseguir vencer as partidas. Ele comentou sobre isso também. Para fechar, eu quero destacar para você a provável escalação do Botafogo nesse jogo decisivo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Brasileirão. Se de um lado a gente tem a ausência do Gatito, que segue fora, se recuperando do edema ósseo, provavelmente volta contra o Corinthians, do outro a gente tem o Calu titular, só que fazendo uma função diferente daquela que ele vinha fazendo. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essas declarações do Túlio Lustosa no programa Os Donos da Bola a respeito do Ramon Dias e também em relação a essa questão de você poder cobrar mais os jogadores porque os salários estão em dia. Vamos começar falando aqui sobre o Ramon Dias. Segundo o Túlio Lustosa, a decisão do Botafogo de contratar o Ramon foi com base numa visão de longo prazo, já pensando na próxima temporada. Mas ele é contrário a essa visão e se mostrou contrário a essa visão porque para ele, quando você tem um treinador que chega sem conhecer aquilo que ele vai encontrar no clube, ele tem que ter um longo período de adaptação para poder conhecer as características dos jogadores, os profissionais que trabalham no clube, a estrutura, todo o ambiente do Botafogo. E no momento emergencial que o Botafogo atravessa, onde você tem que buscar o resultado de imediato, fica mais difícil você conseguir implementar, e você ter tempo para implementar uma mudança de estilo, conforme é o caso do Ramon Dias. Porque o estilo de jogo do Ramon Dias é completamente diferente do que era do Paulo Autuori e também do Lazzaroni. O Túlio Lustosa chegou a comentar que quando o Lazzaroni substituiu o Paulo Autuori, não teve uma mudança tão drástica assim. Porque o Lazzaroni, embora obviamente possa dar o seu toque pessoal, ele fazia parte da comissão técnica do Paulo Autuori. Ele era da comissão técnica permanente, né? Então o Lazzaroni não implementou tantas mudanças assim, diferentes em relação ao que vinha sendo feito. Já com o Ramon Dias, essas mudanças seriam muito drásticas. E é melhor, segundo o Túlio Lustosa, implementar essa mudança de estilo no começo da temporada, não no meio do caminho, quando o Botafogo está precisando do resultado de imediato. A escolha pelo Barroca, inclusive, que teve grande influência do Túlio Lustosa, diga-se de passagem, na minha opinião, inclusive, essa demissão do Ramon Dias e o retorno do Barroca foi totalmente peso da opinião do Túlio Lustosa. Porque, segundo o próprio, em encontro que ele teve com líderes das torcidas organizadas recentemente, ele falou que tem carta branca no departamento de futebol nessa reta final de temporada. Então, quando chegou aquela decisão, vai manter o Ramon Dias ou vai trazer outro treinador, o Túlio Lustosa, com toda certeza, foi quem tomou a frente dessa decisão. E ele decidiu pelo Barroca, porque o Barroca já conhece o Botafogo, são anos e anos aí que o Barroca já trabalhou no clube, na base principalmente, e também ano passado, no Brasileiro, né, de 2019, e logicamente já conhece os jogadores, pelo menos a maioria, já conhece os profissionais do clube, o ambiente, a estrutura, e por conta disso, não precisaria perder tempo fazendo essa adaptação. A adaptação seria muito rápida e com isso o Botafogo poderia concentrar suas energias naquilo que realmente faria a equipe buscar um desenvolvimento, uma evolução para começar a sair dessa situação. Só que conforme a gente sabe, logicamente, o Barroca teve Covid, teve que ficar afastado e contra Flamengo e São Paulo ele não pôde estar, né, à beira do gramado. Somente contra o Internacional e agora também contra o Curitiba. Daqui em diante a gente espera que o Barroca esteja ali na beira do gramado orientando e cobrando a equipe para ficar sempre atenta para que a gente não repita erros, por exemplo, conforme foi a jogada do Kevin contra o Internacional. Falando a respeito dessa cobrança que você pode fazer em cima dos jogadores, porque o salário está em dia, o Túlio se mostrou completamente contrário a isso. Falou que isso inclusive seria injusto,
Porque quando os salários não estavam em dia nessa temporada, os jogadores não deixaram de se dedicar. Eles não deixaram de correr, de treinar, de fazer aquilo que tinha que ter sido feito. Então, para ele, Túlio Lustosa, como é obrigação do Botafogo pagar salário, e isso naturalmente a gente tem que concordar, é obrigação do clube pagar salário. A gente não pode ficar nessa, ó, salário tá em dia, hein? Então pode cobrar mais. Na verdade, a cobrança, ela pode ser feita e deve ser feita o tempo inteiro. Claro que quando tem salário atrasado, fica aquele zum nos bastidores dos jogadores desviando o foco, né, para saber se vai receber, se não vai receber, quando vai receber. Quando o salário está em dia, esse zum de bastidor não acontece. Agora, logicamente, a gente não pode associar uma coisa a outra. Ah, tô pagando seu salário, então eu posso te cobrar mais. Pagar salário é obrigação de qualquer empresa no planeta. Então o Botafogo, nesse quesito, não faz mais do que sua obrigação, logicamente. Cobrar mais os jogadores só porque o salário está em dia realmente não faz sentido. A cobrança tem que ser sempre lá em cima. Tanto é que o Túlio falou que o que aconteceu, por exemplo, contra o São Paulo, o salário está em dia, certo? E contra o São Paulo, a equipe morreu de véspera. E o Túlio deixou bem claro que deu uma chamada forte no elenco, porque aquilo que aconteceu de você morrer de véspera, antes dos 90 minutos o time já tinha jogado a toalha, isso não pode voltar a acontecer nunca mais. E essa é a grande realidade. Não é a questão do salário estar em dia que faz você cobrar mais ou menos. A cobrança tem que ser constante. A gente está falando aqui de futebol profissional, de Série A de Campeonato Brasileiro. Então a cobrança tem que ser constante. Os jogadores podem cobrar o clube quando o salário está atrasado? Obviamente. Qualquer trabalhador pode cobrar a sua empresa se o salário está atrasado. Agora, a cobrança do Botafogo em cima dos jogadores para que os resultados sejam alcançados, ela sempre tem que acontecer. Até porque numa competição onde você tem que visar somar os 3 pontos, se você não soma essas vitórias, não soma essa pontuação, você fica na situação que o Botafogo se encontra. Mas a gente não pode falar que o Botafogo está na situação que se encontra por questão salarial. Justamente porque o salário está em dia. A gente está nessa situação por outros motivos. É outra história. O time não vem jogando bem, não vem conseguindo fazer os gols. O Botafogo tem um ótimo índice, por exemplo, de chances criadas no campeonato, mas não consegue concluir, não consegue converter. E isso não tem relação com o salário em dia. Então o Túlio Lustosa deixou bem claro que a cobrança continua acontecendo, não porque o salário está em dia, porque isso, naturalmente, conforme eu já disse, é uma obrigação do Botafogo. Falando agora a respeito dessa situação dos jogadores que têm seus contratos se encerrando agora em dezembro, o único que está com a situação bem encaminhada, conforme eu disse no começo desse vídeo, é o Bruno Nazário. Ele deve renovar o seu vínculo pelo menos até fevereiro e, naturalmente, isso vai gerar uma certa polêmica na torcida, porque o Bruno Nazário, já há bastante tempo, tirando lá o começo da temporada, que ele realmente foi importante, inclusive na Copa do Brasil, fazendo gols decisivos, depois daquele período, o Bruno Nazário piorou drasticamente. Tudo bem que em certas partidas o Bruno Nazário foi escalado numa posição que não era dele, mas ainda assim, a gente vê um jogador muito sonolento, que não consegue elevar o seu ritmo, não consegue se impor, chamar a responsabilidade, aquilo que a gente esperava de um camisa 10, porque o Bruno Nazário é o camisa 10 do Botafogo. Então a gente realmente espera um jogador que chame essa responsabilidade. E esse, naturalmente, não é o caso do Nazário. Mas o fato é que essa renovação do Nazário, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, está bem encaminhada. O que não pode ser dito dos demais jogadores que têm contratos se encerrando agora no fim de 2020. Cícero, Luiz Otávio, Lucas Campos, Ellerson, Guilherme Santos, Marcinho, Saulo, esses jogadores, se não todos, devem sair do clube. E aí surge aquilo que eu falei ontem aqui no canal, que alguns jogadores do Sub-20 devem ser alçados ao profissional justamente para poder compor o elenco e pelo menos ficar ali como opção no banco de reservas. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer em relação a isso. Vale lembrar que não pode inscrever mais ninguém, essa janela de inscrição já fechou há bastante tempo, então ou a gente mantém esses jogadores ou sobe os garotos da base. Vamos ver o que o Botafogo vai decidir nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Para fechar, eu quero comentar com vocês justamente a provável escalação do Botafogo para esse confronto decisivo contra o Curitiba pela 26ª rodada. De um lado, a gente tem a ausência confirmada do Gatito. O Barroca já deixou bem claro que o Gatito não está disponível para essa partida. Ele vem fazendo os treinos, vem se recuperando, né? Aumentando a intensidade e a carga desses treinos. Porém, para esse jogo contra o Curitiba, ele vai ficar de fora. Agora, do outro, a gente tem a titularidade do Calu numa posição que há muito tempo ele já devia ter atuado. Vale lembrar que o Calu vinha jogando pelo Botafogo aberto pelas pontas. Porém, nitidamente, sem ritmo de jogo, sem ser aquele jogador de velhos tempos, pelas pontas o Calu não estava agregando em nada, nem na defesa, nem no ataque. Como segundo atacante, com menos obrigações defensivas, a gente pode começar a ver um Calu um pouco diferente. Não estou dizendo aqui que ele vai mudar da água para o vinho, que ele vai fazer uma partidaça e tudo mais, mas o jogador perto da grande área
pode ser que ele se saia melhor. Bem melhor, com toda certeza, do que se ele ficar pela ponta sem produzir absolutamente nada. Nem na fase ofensiva, nem na fase defensiva. O Barroca deve mandar a campo o seguinte 11 inicial: Diego Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu e Rafael Foster, que entra na vaga do Vitor Luiz porque está suspenso. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre, Honda e Varley. E lá no ataque, o Calu de segundo atacante e o Pedro Raul como centroavante principal. Fica aqui uma curiosidade a respeito do posicionamento do Varley. Provavelmente ele vai ficar aberto por um lado do campo, mas surge aquela dúvida: quem vai fazer o outro lado? Será que o Barroca vai deslocar mais o Caio Alexandre para fazer o lado direito, deixando o José Wellison e Honda mais centralizados? É uma possibilidade. Se de repente jogar num 4-4-2, pode ser que isso aconteça. Agora, se for um 4-1-3-2, por onde que o Varley vai cair? Fica essa dúvida. Vamos ver como é que o Barroca vai armar essa equipe. A gente precisa realmente fazer um jogo muito perfeito, sem falhas defensivas e aproveitando as oportunidades que a gente tem lá na frente. Conforme eu disse, o Botafogo é uma equipe que tem um bom índice de chances criadas, porém a conversão dessas oportunidades criadas é muito ruim. Não é à toa que o Botafogo tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Que a gente realmente comece a mudar esse jogo. Afinal de contas, é agora ou nunca. E você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa provável escalação do Botafogo, esse posicionamento do Calu, essas falas do Túlio Lustosa e também essa possível renovação do Nazário, que parece bem encaminhada? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.